Ok, então só repetindo a primeira atividade. Vocês têm aqui a planilha de notas. Eu queria pedir a paciência do pessoal que já fez a disciplina, porque eu vou ter que repetir tudo de novo, principalmente o pessoal que está fazendo pela primeira vez. E aí a gente vai ter que ter toda aquela paciência de... Claro, vai ser num ritmo um pouquinho maior do que FUP, mas a gente vai ter que ver de novo as funções de desenho, o que é o P5 e tudo mais, porque teve gente que nunca viu, então a gente vai ver de novo. Nas outras turmas, como faltou muita gente, eu acho que veio menos da metade dos alunos, eu deixei para dar aula 1 na semana que vem, que é aquela aula que eu vou falar sobre a menta, explicar a planilha de notas, importância da honestidade, todos os nossos negociações de frequência, planilha, notas, entrega, plágio, tudo aceleriado, porque é importante, principalmente, que as pessoas que nunca fizeram a disciplina escutem. Porque se a pessoa não entende como é que o barco toca e aí faz coisas que ele não deveria fazer, é ruim. Então a aula de hoje é aula de conteúdo, já de cara, que eu sei que essas pessoas que faltaram hoje vão assistir. Porque sendo conteúdo, eles vão assistir. Se não fosse conteúdo, besteira. Aí não vou nem olhar, tá? Então, vou só explicar aqui o básico da atividade 1. A planilha de notas já está aqui. E é a planilha que, acho que eu já coloquei os nomes de vocês. Explico depois, tá? Então, o que é que vocês vão fazer? A atividade do perfil. E já vão marcar aqui no símbolozinho do perfil. Só isso, tá? Então, só lembrando que a atividade do perfil. Vocês têm lá no Telegram de vocês, eu separei em 2 links agora. Um link para o texto e um link para a foto. Então, você vai pegar um arquivo, JPG, PNG, sei lá, um arquivo de imagem, não um PDF. Aí você vai renomear ele para o seu nome, davicena.jpg, e um arquivo TXT. Não é PDF, não é DOC, não é ZIP. Qual é o formato? TXT. Ótimo. O professor nem sabia que existia extensão, porque no Windows não aparece, existe TXT, arquivo de texto. Tá bom? Aí você vai escrever um pouquinho sobre você, para entender qual é o seu caso. Entendeu? Por exemplo, tem gente que escreve para eu entender, eu não tenho computador, ou eu tenho computador, mas meu ambiente de trabalho é muito confuso, ou então eu tomo remédio controlado e quando eu estou sem remédio eu não consigo trabalhar, estudar, não fazer nada. Então, se o senhor tiver paciência, eu não entrego atrasado, mas entrego. Então, tem todos esses tipos de casos aí. Entendeu? Meu cachorro gosta de comer meu computador, meu repositório, meu GitHub, sei lá, né? E assim, então, se você acha que tem algo em especial, já fiz FUP, mas já fazem 2 anos, então não lembro de nada, ou então eu passei semestre passado, mas copiando, então também não sei de nada. Assim, o que você acha que eu preciso entender para perceber e compreender melhor o seu aprendizado? Você bota lá no TXT. O que é que vai aparecer para mim? Quando você enviar quando você enviar FFFF, quando você enviar a foto, ela vai cair numa pasta como essa, tá vendo? E aí já vai ter o seu nome na foto, porque você renomeou com o seu nome, e a sua foto, tá certo? Dessa vez eu pedi uma foto de rosto, ó, todo mundo aqui lindo, tá vendo? E, por favor, os homens adoram enviar foto mostrando shape no banheiro. Não, certo? Pode parecer piada, mas o que eu recebo de foto de shape, você não vai me conquistar assim, então não adianta. Não vai ganhar ponto. Eu vou tentar conquistar o teacher. Não, tá certo? E aí, da mesma forma que eu tenho um arquivo de fotos, eu tenho um arquivo de texto, tá vendo? Eu vou abrir, claro, porque tem tanto que você envia quanto as minhas anotações. Esse aqui não bate bem do juízo, tem que prestar atenção. As anotações de vocês. Mas por quê? Porque muitas vezes eu não consigo pegar os nomes de um monte de alunos, porque são, sei lá, 80 alunos por semestre, alguns que a gente tem mais contato, a gente vai pegando o nome, outros não. Principalmente o pessoal que
que fala comigo muito mais pelo Instagram do que ao vivo. Outra coisa que eu queria pedir logo de cara, tá? A primeira coisa é foto e texto, tá certo? Terceira coisa, o seu e-mail do Gmail, pode ser o e-mail da universidade, seu e-mail do Gmail, qualquer coisa que permita que eu vincule essa planilha a você pelo Google, tá? E uma coisa que pouca gente me mandou é o ID do Telegram. Eu vou explicar por quê. Faz de conta que eu quero falar com a Fernanda. Se eu não tenho o ID da Fernanda, eu sou obrigado a ir lá no grupo, clicar aqui e ficar caçando. Cadê a Fernanda? 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 Quando o ID da Fernanda já está aqui, por exemplo, a Fernanda é a Fofinha 43. Aí eu vou lá, Fofinha 43, copio, venho para cá, colo. E aí já aparece de cara o seu nomezinho aqui. Então, por exemplo, se vocês quiserem falar comigo, você digita cena PK, que aí vai aparecer o meu perfil aqui de cara. Então é a forma como eu tenho que olhar para a planilha. Não entregou nenhuma atividade. O que será que está acontecendo com ela, Fernanda? Fernanda, cadê você? Tá tudo bem? Tá precisando de ajuda? E aí eu tenho como achar vocês. Então, 4 coisas. Foto, texto, Gmail e o ID do Telegram. Pessoal, o que é esse ID? Então, no seu Telegram, você vê bem aqui, aí você vai lá em configurações, e aí você vem aqui em profile, e aqui em username você pode escolher um username para você. Não é default, então tem gente que nem username tem. Então você pode caçar aqui um nomezinho para você, né? I love Naruto, qualquer coisa assim, não interessa. Interessa que eu vou achar você pelo seu ID. Beleza? Sucesso, tudo claro. Esse semestre eu estou fazendo esse semestre eu estou fazendo o exercício de pegar todo o conteúdo que eu vou dar em sala e criar os textos. Os textos correspondentes aos conteúdos. Então, além das aulas e as aulas gravadas, se você é um daqueles que gosta de ter o conteúdo por escrito, tá lá o conteúdo com os textos, tá certo? Variáveis, tipos, papapá. Então, o que a gente vai falar tá aqui. Como eu não sigo conteúdo, se você quiser, você pode chegar lá e ler, ou pesquisar, ou consultar. Então, os conteúdos vão estar lá. Por exemplo, algumas coisas eu não vou fazer com vocês. Por exemplo, essa de configuração de ambiente. Posso até mostrar, mas às vezes eu vou ter um vídeo, às vezes vai ter um conteúdo escrito. Por exemplo, configuração do TypeScript. Aqui, ó, por exemplo, se você está no Linux, é facinho. Você copia esses comandos aqui, se você está no Arch Linux ou no Manjaro. Se você está no Windows, também é a mesma coisa. Se vocês quiserem, eu faço com vocês aqui ao vivo, mas eu só vou fazer na semana que vem. Eu vou esperar todo mundo chegar e a gente faz tanto a nossa primeiro dia de aula quanto configuração de ambiente. São 35. Então, tá faltando umas 15 pessoas. Tem 20 e poucos, faltando umas 15 pessoas. É muita gente, né? Mais de um terço da turma. Então, comecei... Não, ficou mais ou menos. Ficou 35, 17, 16, sei lá, alguma coisa assim. Menos depois do segundo reajuste. É porque eu acho que essa é a que tem mais demanda, mas teve muita gente que não se matriculou. Porque souberam que era eu e não se matricularam. Pode estar cuidando. Não, vou fazer agora só. Cadê a mira de guarda?
Vamos nós. Depois de PO, ainda tem mais alguma disciplina de programação? Tem Android, Tem desenvolvimento de interface web. tem web, tem Android e tem scripts. Tem mais 3. Bota aí. Muito pouquinho, né? Muito pouquinho. Então, vamos nós. Quando vocês duas fizeram tudo, vocês fizeram em qual linguagem? Ah, pelo menos. Menos mal. Não, agora tem uma vibe do povo que vem de outros cursos para pagar optativa livre de FUP PO. Vocês estão fazendo o que aqui? Não. Só porque eu queria ganhar as minhas optativas livres. Já fez PO nos cursos deles, mas se quiseram fazer aqui. Ei, então vamos nós. Qual o objetivo de hoje? Hoje é conteúdo. Então, a gente vai já de cara fazer uma revisão do que a gente viu no semestre passado, né? Do semestre logo todinho de um golpe só. CD Dropbox, Git, Cena PK, MKD, essa é a turma B. POB. Oi. Pois não, acho que é o projetor que tá doente. Esse projetor não tem tipo um negócio que eu de tela, não? Sabe que tem? Pois é. Tá mal fechado, por acaso. Porque ele tá casado. Deixa eu ver. Tá no máximo já, tá aberto. Deixa eu ver aqui. E ele tá um pedaço preto. Deixa eu caçar aqui, ó. O VGA tá encaixadinho aqui. Deixa eu matar ele e ligar de novo. VGA 1 ativo. Resolution. Agora foi. Foi. Então, deixa eu salvar logo aqui. Esse aqui é o Lab 3. Eu já salvo a configuração certinha. Ah, porque a gente estava no Lab 2, né? Eu estava carregando as configurações do Lab 2 automático. A resolução do projeto lá é pior. Agora eu vou ter que parar a gravação e começar de novo. Porque toda vez que ele muda, ele doida. Não, tá ok. Então bora. Vamos seguir. CD Dropbox, Git, Cena, PO e então vamos nós. Ó. Não, o que é que eu vou usar de ferramenta aqui? A ideia do semestre é dar sequência no que a gente viu no semestre passado de programação visual. Só que eu vou começar hoje só com o básico, só TypeScript básico puro, e a gente vai fazer alguns exercícios só de TypeScript puro mesmo, sem nada visual. Manipulação de vetor, função, só para a gente relembrar e adquirir algumas competências básicas. Então aqui a gente vai, de forma livre, comentando e falando um pouquinho sobre as coisas que a gente viu no semestre passado. Então, vamos nós. Número 1. Primeira coisa que a gente viu sobre variáveis. O que são variáveis? Variáveis são... Se vocês ainda lembram o que eram variáveis? Variáveis guardam algo, né? Variáveis são lugares onde eu coloco valores. Então, a gente tem duas palavrinhas-chave para criar uma variável. Quais seriam elas? Let, var e const, né? Então, var é uma coisa do JavaScript antigo, let é algo do JavaScript novo, e const é quando eu quero criar algo que eu não vou mudar. Lá nos textos tem algumas explicações da diferença entre var e let,
Para quem não... Pô, eu não gosto desses negócios que ficam... Não dá para ler aqui no meio, né? Então, se tiver, eu não tenho como ver o que é que está cortando lá. Então, se estiver cortando, vocês me avisam, tá? Então, vamos lá. Só para a gente lembrar a diferença de var e let, porque a gente só vai utilizar let, mas é importante de saber. Quando você usa um let, é bom que a gente fala de escopo. A variável, ela está restrita dentro do escopo e do tempo. Então, se você fizer isso, seja x recebe 5, você consegue manipular o x. Mostre o x. Como ela está presa no escopo e no tempo, se você tiver aqui um escopo qualquer, um if qualquer, fora desse escopo, o x não existe mais. Então, se você tentar imprimir o x, ele vai dizer o quê? Eu não sei quem é x. Porque o x morre quando o escopo dele acaba. Outra coisa que acontece é que você não consegue utilizar algo antes dele ser definido. Ó, rapaz, x nem foi criado ainda, como é que você quer utilizar o x? Porque no let ele fica preso no escopo e no tempo. O var, não. O var, ele faz algo que se chama de elevação de variável. Hoisin da variável. Então ele coloca a variável como global. Tanto você pode utilizá-la fora do escopo, quanto fora da ordem. Só que isso dá um monte de comportamento malucão, e por isso que a gente nunca utiliza o var. Mas ele existe, certo? Então, let. Qual a diferença do let e do const? Quando você cria um let, você consegue mudar. Seja 6 igual a x, x igual a 7. No const, não. Quando você cria algo como const, ele não pode ser mais alterado, porque ele vai dizer, ó, não posso mudar essa coisa porque ela foi declarada como uma constante. Ok. Passo 2. Vamos para tipos. A gente tem 3 tipos básicos primitivos, que seriam eles. Eu estou na linha? Não, estou abaixo da linha. O 3 é abaixo da linha. Seriam eles os números, os nomes, o chicrete. Aqui ele vai reclamar que ele não sabe o que é chicrete. E os booleanos. False. Tudo bem? TypeScript ele faz inferência de tipo, mas a gente não vai usar inferência. A gente vai tentar deixar tudo explícito sempre o máximo possível, pelo menos no começo, para evitar erros. Aqui ele já diz que o A é um número, que o B é uma string e que o C é um boolean. Como é que eu faço a declaração explícita? 2 pontinhos e coloco o tipo. Isso é um number, isso daqui é uma string, isso daqui é um boolean. Tá? Quando você cria alguma coisa, sem fazer a atribuição explícita, ele vai entender, beleza, C é um booleano. A partir do momento que você faz C recebe 5, aí ele vai começar a reclamar. E assim, isso que vocês estão vendo só está aparecendo porque eu estou fazendo via IDE. Se você estivesse fazendo via IDE online, a maior parte desses erros eles não seriam visíveis e nem instantâneos. Por isso que eu vou recomendar que vocês só façam usando o VS Code. Porque o nível de retorno imediato é muito maior. Então você percebe o que está errando logo na hora que escreve. Segunda coisa que eu até coloco lá nas dicas de instalação é um plugin para o VS Code chamado ErrorLens, que é esse daqui, ó. Extensões. Lá nas configurações de ambiente tem essa dica aqui de plugin, ó. O que é que o ErrorLens faz? Ele faz os erros que só apareceriam se você colocasse o mouse em cima. Tá vendo aqui, ó? O número não é atribuível ao tipo boolean. Então esse erro, ele já aparece aqui de lado na tua IDE, ó. O tipo não é atribuível a um booleano. Então você não vai precisar ficar colocando o mouse em cima para ver o que está errado. Na hora que você escrever algo errado, ele já vai de cara colocar um aviso, um warning, alguma coisa. Tá? Então, esses daqui são os três tipos básicos que a gente chama de primitivos, tá?
Nas outras linguagens, existem outros tipos que aqui não aparecem, que são compactados. A gente até falou no semestre passado, mas a gente vai repetir. Normalmente, nas outras linguagens, existe um tipo inteiro e um tipo de ponto flutuante. Seriam o float e o double, tá bom? Qual é a diferença entre eles? Em computação, são coisas completamente diferentes, inteiros e flutuantes. Mais tarde a gente chega em binário e tenta entender um pouquinho melhor. Inteiros é tudo que é exato. E, por exemplo, 4 é 4, 5 é 5, 6 é 6. Não tem como 6 ser diferente de 6. Só que computacionalmente, tudo que é flutuante não é exato. Por exemplo, um número que pode parecer exato, mas não é exato, é 0,1 ou 1,1. Por quê? Porque números decimais, eles começam a tentar ser gerados através de aproximação de números binários. Eu ia deixar isso mais lá para frente, mas já que eu já comecei no tema, vou falar agora. Vocês já aprenderam o que são números binários ou não? Sim, já ouviram falar, mas se eu perguntasse, por exemplo, o que é isso daqui, vocês saberiam que número é esse? 3. Então, eu vou aproveitar e aí eu explico isso daqui e aí a gente fala um pouquinho de por que 0,1 é diferente de 0,1. Se eu perguntar se isso daqui é igual, às vezes não vai ser igual. Daqui a pouco a gente chega lá, mas vamos lá. Eu tenho 5 filhos. O João, ele não tem a mãozinha. Né? Ele só tem uma mão, a esquerda dele é completa e essa aqui só tem o dedinho. E uma vez a gente estava no carro e eu perguntei para as crianças, né? Com uma mão dá para contar até quantas? Aí disseram 5. Aí disse, não. Com a mão, depende. Se for em libras é infinito, tipo 157. Mas se for em binário, dá para ir até 31. Aí eu vou ensinar para vocês do jeito que eu ensinei para eles. É bem facinho, tá? Né? Então, por exemplo, aqui, ó. Fazer assim. Não, fazer assim para vocês, tá? Fazer assim, vai ficar mais fácil. Esse dedinho aqui representa o 1, tá certo? Aí a gente sobe em potência de 2. Esse representa o 1. Esse é o 2, esse é o 4, o 8 e o 16. Então, que dedo é esse? E esse? Esse? E esse? Beleza. A gente consegue, clean, né? A gente consegue agora fazer qualquer número até o 31, que depois do 16 a gente teria quem? O 32, né? Se eu tivesse outro dedo. Então a gente consegue ir de 1 a 31 só somando esses daqui. Então quem é esse? 1. E esse agora? 2. E agora? 3. E agora? 4. Agora? 5, Agora? 6, 6. 7, Difícil, né? E agora? 9, 10, 11, 12, que seria o 8 mais o 4. E agora? 3. Se vocês entenderam o que é isso? É rock? Não, filho, do binário. 19, que é 16, mais 2, mais 1. E assim. Foi maldade, foi mal. Se fosse assim, é só você pensar. Esse daqui seria o 16 mais 2, que seria 18, né? Então seria 18 e 18, tá certo? Então a gente consegue fazer... Eu tenho que ser 78. Então aqui é 19 e 19, né? 19 e 19. Então, com todos os dedos, a gente chega aonde? No 31, tá? Por isso que fazer números inteiros é fácil com binário, porque a gente consegue somar de 1 em 1 e conseguir qualquer aproximação, tá certo? Qualquer número exato. Então, não interessa qual é o número, eu tenho um número binário que vai dar exatamente ele. O negócio esculhamba tudo quando eu tento fazer um número em ponto flutuante. E aí a gente faria assim, ó. Pensa só em número quebrado. Esse daqui seria metade, 0,5. Esse daqui seria
a metade da metade, 0,25. E esse daqui, a metade da metade da metade, 0,125. Entendeu? Então, em binários quebrados, toda vez que eu aumento o nível, eu estou dividindo por 2. Da outra vez, o que acontecia? Toda vez que eu aumentava o nível, eu multiplicava por 2. Então, se eu quero fazer um número como 0,9, eu teria que somar 0,25 com 0, não sei o quê, com 0, não sei o quê, até chegar ao número exato. E vocês já perceberam que muitas vezes a gente não vai conseguir gerar um número exato. Então, por exemplo, se você tentasse fazer 0,1 no computador, ele seria algo como 0,114. Por quê? Porque eu não consigo fazer o 0,1 nessa quebra com a quantidade limitada de bits que eu tenho. Por isso que a gente chama isso daqui de inteiro e flutuante. Flutuante porque dependendo do número, a aproximação vai flutuando para tentar acertar o número. A TypeScript não tem isso. O que ela tem é tudo number. Se você precisar de um número quebrado, você usa um número quebrado. E se você precisar só da parte inteira, como é que a gente corta a sua parte inteira? Por exemplo, faz de conta que você tem 12 bombons. Seja bombons, número é igual a 12. Você quer dividir bombons para 5 crianças. O TypeScript é esperto, sabe que eu tenho 5 crianças. Como é que eu digo quantos bombons cada um vai ter? A quantidade de bombom dividido por crianças, né? Só que esse número aqui vai ser inteiro ou quebrado? Quebrado. Na hora que eu for mostrar isso para as crianças, eu tenho que imprimir. Como é que eu imprimo só a parte inteira, sem a parte quebrada? A gente tem que arredondar. Round. Tá? E aí a gente tem algumas funções de matemática. Na verdade, tem várias, né? As mais comuns seriam o round. O que é que o round faz? Não, perdão, desculpa. Floor, né? Que são 3, eu confundi. O floor arredonda para baixo, porque floor em inglês é piso. Então, o floor de 4,7 é 4. O ceil, ele arredonda para cima. Então, o de 4,4 é 5. E o que é para o mais próximo seria o round. Então, o round de 4,4 seria 4. E o round de 4,6 seria 5. Então, a gente tem que acabar manipulando o nosso número para que ele se comporte como o número inteiro na marra, porque a gente não tem números inteiros. Tudo bem? Vocês ainda lembram como é que faz o resto da divisão? Bombons por crianças é a divisão, né? Tipo, cada criança vai receber 2 bombons. E quantos bombons sobraram para o pai e para a mãe? Seria bombons mod crianças, né? O resto da divisão de bombons por crianças. Então, se eu dividir 12 por 5, divisão inteira, eu tenho 2 bombons para cada um e sobram 2, um para mim e outro para ti. E aí todo mundo ganha bombom sem ter briga. Lembra ser desse jeito, né? Beleza? Então vamos lá. A gente falou sobre os tipos básicos, os inteiros. O que a gente não tem inteiro e ponto flutuante. A gente já falou um pouquinho sobre binário. A gente também não tem, mas eu não vou entrar agora nisso, o tipo caractere. Caractere é quando a gente representa um único caractere, né? E em TypeScript, em JavaScript, a gente só tem texto. Então, se você quer representar um único caractere, por exemplo, letra inicial, seja letra inicial do seu nome. É da mesma forma um texto, só que aí você vai usar um caractere só, porque não existe o tipo char. Ok? Passo 2. Então, a gente falou aqui sobre variáveis. Vamos agora para o tipo
os tipos especiais, tá? A gente teria 3 tipos, não, vamos daqui a pouco. A gente tem 3 tipos especiais para representar a ausência. Só que esses 3 tipos, eles entram em contextos diferentes. Um deles seria o undefined, que seria o primeiro que a gente vai falar. O segundo seria o nulo e o terceiro seria o void. Esses 3 tipos, de alguma forma, eles representam a ausência de algo, mas eles se comportam e eles são usados de forma diferente. O primeiro, que é uma catrevagem própria do JavaScript, é o undefined. Ó, eu criei aqui A, B e C. O que acontece se eu mandar imprimir o D, que não existe? O JavaScript e o TypeScript, eles são muito flexíveis, ou seja, eles sempre vão dar o melhor acostumbramento possível para o teu código rodar. O melhor, assim, ele não vai reclamar, não vai quebrar, ele vai rodar errado, mas vai rodar. Então, toda vez que ele achar alguma coisa que não existe, que você não criou, que não casa com nada, ele vai dizer, tudo bem. D, o valor de D é undefined, ou seja, não foi definido. Então, se você tem uma pessoa, né, um tipo pessoa, e pessoa tem nome e idade, o que acontece se você tentar imprimir o peso da pessoa? Pessoa.peso vai dar o quê? Undefined. Então, só para a gente se situar, porque eu pulei essa parte. O que é que o TypeScript é? Porque eu sempre tenho que lembrar que tem gente que não fez a disciplina no semestre passado e está vendo do zero, tá? Então, a gente tem o JavaScript, que é muito promíscuo, tudo assim é muito solto, a gente não tem tipagem, ele permite 1 zilhão de conversões diferentes. E aí, eles criaram, a partir do TypeScript, um conjunto de regras e restrições, que ele não impede que o código seja gerado, mas ele vai te avisar de muitos possíveis erros. Então, se você tentar rodar, o código vai rodar. Isso aqui não é um impedimento, é um aviso. Ele vai rodar e vai te mostrar undefined. Aqui também vai rodar e vai te mostrar undefined. Só que antes de rodar, o TypeScript ele vai te avisar. Tem certeza que você quer fazer isso? Porque eu não estou achando o D. Ou tem certeza que você quer colocar 0 para C, porque o C é um booleano, você está tentando colocar um inteiro, um número, tá? Então, o TypeScript é esse super conjunto de regras. E o que é que o compilador faz, que na verdade a gente não chama de compilador, a gente chama de transpilador. O transpilador é uma ferramenta que pega de uma linguagem e gera outra linguagem. Então esse código aqui, ele vai virar o código JavaScript que o teu browser consegue entender. Então o browser não entende TypeScript, o browser entende o JavaScript que é gerado através do TypeScript. Por que a gente diferencia compilador de transpilador? Compilador é quando você tem uma linguagem e ele gera o código de máquina. O transpilador é quando você tem uma linguagem e ele gera outra linguagem. Entendeu? Você não está gerando o código que vai rodar naquele computador, naquela máquina. Você está gerando um código JavaScript. E aí você precisa de um interpretador JavaScript para rodar. Certo? Então, beleza. Lembrando, o TypeScript ele só te avisa que o negócio pode dar errado, mas ele não impede que você rode e dê errado. Então, vamos voltar de novo aqui para o undefined. Então, toda vez que eu não crio, não inicializo, não chamo o nome correto da variável, ele vai atribuir undefined. Por exemplo, vamos agora separar duas coisas, né? Vamos separar tipagem e inicialização. Ok. Então, quando você faz isso, você tem um tipo que está explícito e uma inicialização. Nome é uma variável do tipo string e tem um valor. Qual é o valor de nome? Ok. Tipagem implícita. Idade é 27. Idade foi inicializada, tem valor 27 e ela é de que tipo? Número.
ela é explícita. Não, eu não escrevi lá número, mas ela é implícita. E se por acaso eu tentar atribuir outra coisa, ele vai reclamar. Idade recebe. Ele vai ver, idade foi criado para ser um número. Tá? Então, essa é a diferença de implícita e explícita. No JavaScript não tem tipagem explícita. E, na verdade, no JavaScript não tem tipagem. Você consegue criar uma variável inteira e atribuir um string e atribuir qualquer outra coisa nela. O JavaScript, ele aceita qualquer variável, pode ser qualquer tipo, em qualquer momento da vida dela. Aqui, quando a gente cria uma variável com um tipo, ela vai permanecer esse tipo durante toda a vida dela. Aí, quando acabar a vida dela, eu posso criar ela de outra forma. Por exemplo, vou matar essa variável. O let, ele cria dentro do escopo, né? Então, eu estou criando idade dentro desse escopo. Acabou o escopo, idade não existe mais. Agora, eu posso colocar a idade 11. Essa variável é a mesma coisa que essa variável? São a mesma variável? Tem o mesmo lugar de memória? Não. Essa daqui, por coincidência, elas têm o mesmo nome. Mas como elas estão em blocos diferentes, elas são coisas completamente diferentes. Se você tentasse fazer dentro do mesmo bloco, ele ia dizer: o que você está tentando fazer, filho? Você está tentando criar de novo a mesma variável? Oh, perdão. Aqui, ó. É outra variável em outro lugar. Tá? Se tivesse sido com var, dava conflito, né? Não, o var deixava. O var é porque o TypeScript vai liberar. O TypeScript vai liberar. Não. Tá vendo? Ele vai entender que é a mesma variável. Tá? Então, vamos separar agora só o que é a inicialização. A gente viu aqui inicialização explícita e a gente viu aqui tipagem implícita, mas agora eu vou ter uma tipagem sem inicialização. Qual é o valor da variável adulto? Mas qual é o valor dela? Se eu fosse imprimir o valor dela? Lembra, como é que o JavaScript trata tudo que ele não entende ou conhece? Qual é o valor que ele dá? Undefined. Então, se eu tentasse imprimir adulto, o TypeScript logo vai me avisar: ei, você está tentando usar alguma coisa antes de ter a atribuição. Before being assigned. Né? Ou seja, antes de ter a inicialização, antes de ter a atribuição. Significa que é o local da memória que está esperando um valor, mas você nunca deu um valor para ele. Então, qual é a ideia? Sempre coloque o tipo e sempre inicialize. Claro que a gente vai ter algumas restrições. Para quem lembra do semestre passado, às vezes a gente criava uma variável que a gente não podia inicializar, porque, por exemplo, era uma variável do tipo cor, que é do P5. Então, eu não podia inicializar ela lá nas variáveis globais. Eu tinha que inicializar ela dentro do setup. Vocês lembram disso, que a gente tinha essa limitação? Né? Então, assim, mas tudo tem que ser inicializado em um local ou em outro. Tá? Então, ok. Foi que vocês entenderam para que é que serve o undefined? Quando não existe valor ou inicialização, né? Quando algo não foi encontrado, ele coloca o undefined. Para falar sobre o nulo, eu vou precisar falar agora de um outro tipo, que é o tipo junção, tá? Então, vamos pensar que eu posso ter uma coisa que pode ser ou número ou texto. Então, uma coisa pode ser, eu vou dizer que ela pode ser um number ou um string. Por enquanto não vai fazer sentido porque eu teria uma maracutaia dessa, mas vai na fé, tá? Não, só que esse ou aqui é o de junção de tipo. É um outro ou, não é aquele ou lógico, não. É um Não. Aqui é o operador de definição de tipo, tá? Então, na verdade, seria uma união
ele pode ser número ou string. E aí é só essa barrinha em pé. Então, se eu colocar 7, ok. Se eu colocar 7, ok. Porque 7 é um número e 7 é um texto. Se eu fizer também isso daqui, 7 também é um texto. Mas ele aceita as duas coisas, o número e o texto. Beleza até aí? Estamos de boa? Então, eu tenho uma forma de juntar dois tipos distintos dentro de uma variável e ele vai aceitar isso uma boa, tá? Quando é que isso daqui é útil? Na maior parte das vezes, vocês têm uma variável que representa um talvez. Exemplo. Na segunda cadeira de lá para cá, o segundo computador, eu vou colocar nome na cadeira. O nome da pessoa que está sentado nessa cadeira. Ok? O nome é um texto, tá? Então é um string. Só que o que é que eu faço quando não tiver ninguém na cadeira? Eu boto vazio? E se fosse idade cadeira? A idade da pessoa que está nessa cadeira. Como é que eu digo quando não tem ninguém? 0? Mas 0 é um valor válido para a idade. Aí você começa a ficar com manobras -1, é porque não nasceu ainda, entendeu? Então, como é que as linguagens fazem? Tudo bem, mas, por exemplo, idade. Mesmo se fosse number, como é que eu represento que não tem ninguém na cadeira? Tudo bem, ó, é 0, é -1. Então, para isso, tem um tipo que é chamado de nulo. Então, a gente faz assim, ó. A idade da pessoa que está naquela cadeira ou é um número ou é nulo. Diferente do undefined, que é algo que não foi criado, não foi inicializado, o nulo é uma escolha voluntária. Eu estou dizendo, explicitando que não tem ninguém ali. Então, para dizer que não tem ninguém ali, qual é o valor que eu vou colocar na cadeira? Nulo. Ok? Então, quando eu digo que é nulo, significa que não tem ninguém. Mas se tiver alguém, aí eu posso guardar a idade dela. 45. Sentou a pessoa na cadeira. Sentou fulano na cadeira, fulano tem 17. Beleza. Aí o cara levantou da cadeira. Como é que eu faço para dizer que ele levantou da cadeira? Que a cadeira está vazia? Recebe nulo. Agora, a senhorinha de 93 anos sentou na cadeira. Idade cadeira, 93. Ela levantou para ir para o banheiro. Nulo. Como é que eu testo se tem alguém na cadeira ou não? Eu posso testar com nulo. Se idade cadeira for igual a nulo, é porque não tem ninguém na cadeira. Então, console.log, cadeira vazia. Se não, é porque tem alguém. Console.log, a pessoa tem idade, cadeira, pronto. Entenderam o macetezinho aí do nulo? Então, oi. É restrição de tipo. Só lembrando, o 2 iguais ou diferente, se os tipos forem diferentes, ele converte. Exemplo, se eu perguntar se vazio é igual a falso, os tipos são iguais ou diferentes? Diferentes. Então, ele vai converter e sim, vazio é igual a falso. 0 é igual a falso? Sim. Ele vai converter, e quando ele converter, 0 é falso, entendeu? 0 é igual a vazio? Sim. Ele vai converter entende? Então, quando você coloca os três iguais, você diz, eu não aceito conversões. Eu quero que eles sejam do mesmo tipo e do mesmo valor. Nossa. Exato. Entendeu? Do mesmo tipo e do mesmo valor. Tá? Ok. Plá, plá, plá. Beleza. Então, só lembrando, tá? Isso daqui é uma união.
eu poderia ter vários, ou número, ou null, ou, sei lá, texto. Só que, na prática mesmo, a gente só vai utilizar a união com nulo, porque é o que faz sentido, que é quando a gente quer informar que algo pode não existir. Tudo bem? Então, esse daqui é o tipo mais comum. Tá? Então, a primeira coisa que a gente falou foi o undefined, que é o quê? Quando algo não foi definido, ou não existe, ou qualquer coisa assim. Então, normalmente o undefined está sempre relacionado a um comportamento que não deveria ter acontecido. O nulo é diferente. O nulo também é vazio, mas ele é um vazio, como é que a gente diz? É um vazio escolhido, um vazio desejado, um vazio explicitado, né? Um vazio intencional. Então, quando eu intencionalmente quero dizer que algo é vazio, eu coloco esse algo como nulo. Então, se a pessoa recebe algo que é nulo, beleza, foi inicializado como vazio. Então, tanto o undefined quanto o void, eles são tipos e valores. Exemplo, eu posso dizer que seja x recebe undefined. Ele é tanto um tipo quanto um valor. E eu também posso dizer que o y é nulo. Ele é tanto tipo quanto valor. Tá? Vamos lá. Agora vamos para o void, que é outro tipo de vazio. O void, ele normalmente não é utilizado em variáveis. Ele é utilizado em funções. E para isso a gente vai precisar chegar nas funções. Então, vocês lembram ainda o que é uma função? Function. Toma. A, B e C, tá? Então, só vou fazer uma lembrança, tá? Quando a gente cria uma função, a gente coloca o function, a gente coloca o nome dela, e a gente coloca os parâmetros, só que aqui a gente tem duas coisas que recebem tipo. O parâmetro recebe tipo e a função recebe tipo. Então, lembrando, tá? Então, o que é que isso daqui significa? Soma recebe A, que é um número, e B, que é um número, e retorna um número. Mesmo que isso daqui seja opcional e ele faça inferência, a gente não vai usar inferências, a gente vai usar tudo explícito. Por exemplo, o que acontece se você soma um número com outro número? Dá que tipo de saída? Um número. Então, ele vê que esse retorno é um número, e se você olhar para a função soma, o que é que ele vai dizer para ti? Que soma é um número, tudo bem? O que acontece quando você agora, aí começa a complicar. Se você somar um texto com um número, ué, toda vez, aí começa nas coisas da linguagem, né? Se você quisesse que isso fosse um número, ele já ia te avisar. Ei, quando você soma um texto com um número, isso daqui não dá um número. Entendeu? Por isso que definir os tipos é útil. Porque se você fizer alguma coisa errada, o tipo não vai casar. Tá certo? Só por curiosidade, tudo que eu somo com um texto e o texto vem antes, ele converte para texto. Então, no caso, quando você soma qualquer coisa com texto na frente, ele converteria o B para texto, e aí eu teria como resultado um texto. Tudo bem? E se fosse o contrário? Se fosse um número mais um texto, teria texto do mesmo jeito. Tá? Então, o que é que fica de regra pra gente? Sempre coloca o tipo, tá? Só lembrando, para o pessoal que esqueceu, o pessoal que já fez FUP há mais tempo, outro dia que eu vou falar só sobre funções, a gente trabalha mais essas ideias, tá? Só lembrando a diferença do return para o console.log, tá? Você poderia pensar que a tua função, ela pode ter duas formas de se comunicar com o mundo, tá certo? A primeira forma de se comunicar com o mundo é diretamente para o usuário que está vendo o código rodar. Console.log A mais B. Então, isso daqui vai para o usuário. Tudo bem? Isso daqui vai para a devolução. Vou chamar isso aqui de devolução. Então, isso daqui vai para a visão do usuário, isso daqui vai para a devolução da invocação. Traduzindo,
Se eu fizesse assim, ó, seja C recebe soma de 1 mais 2. Aqui eu já estou usando C lá em cima. D. Seja D recebe soma de 1 mais 2. Esse 1 é copiado para cá e esse 2 é copiado para cá. Beleza? Aí ele vai fazer um console.log de 1 mais 2. Vai dar o quê? 3. Esse console.log joga pro usuário que está rodando o código. O usuário vai sair, vai ver 3 no terminal. Só que esse 3, ele não é devolvido, ele vai só para o usuário. Quem devolve o código é esse return. Esse return vai pegar o 1, juntar com o 2, vai dar 3. E esse return vai pegar o 3 e copiar bem aqui. Então, qual vai ser o valor de D? 3. Por causa do console.log ou por causa do return? Por causa do return. É o return que devolve, né? Retornar. É o return que devolve o valor. Então, se eu fizer só isso, ó, vou tirar o return. A minha função está devolvendo um número? Não. Ele está devolvendo o quê? Nada. Eu digo que uma função não devolve nada através de void. Então, no void é uma função que faz algo, ou seja, mostra para o usuário, mas não devolve nada. Então, se eu tentasse fazer assim, D, que é um número, recebe a soma de 2 mais 3. A minha função está devolvendo um número? Não. Minha função não está devolvendo nada. Então, é a minha terceira forma de nada. O primeiro é o nada do undefined, quando é algo que não foi criado. O segundo é o nada do nulo, quando eu intencionalmente quero dizer que não tem nada lá. E o terceiro é o nada da função, quando eu quero informar que a minha função não devolve nada. Então, sempre que vocês fizerem as funções, coloquem os tipos de retorno, tá? Sempre. Pode, nada. Se não tem nada, você não consegue concatenar. Isso aqui vai para o usuário e você não consegue reutilizar. Na hora que você tem um retorno, você consegue reutilizar. Vamos fazer aqui um teste. Return A mais B. Quanto seria soma de 2 com 3 com soma de 1 com 4? Como é que é feito esse cálculo aí? Qual é a primeira soma que é executada dessas daí? Vocês acham que é executada? Aí de dentro. Assim, dependendo do compilador, ele pode sempre pegar a primeira ou sempre pegar a segunda, mas vai ser uma dessas duas. Então, o primeiro vai ser copiado 2 para cá, o 3 para cá, 2 mais 3, 5, ele devolve 5. Então, aqui temos 5, já resolveu uma parte. Qual é a próxima? Essa daqui. Copia 1 para cá, copia o 4 para cá, 1 mais 4, 5. Vai devolver o que para cá? 5. Aí agora ele vai para de fora. Copia 5 para o A, 5 para o B, 5 mais 5, 10. E o return é que vai colocar o 10 para mim de volta aqui. Se não tem return, não tem um valor que volta, que retorna para o local da invocação. A gente chama de local da invocação, é porque a invocação, ou seja, o chamado dela, foi feito aqui na linha 50. Na linha 50 ela é invocada, e na linha 50 o valor tem que voltar. Tá? Então, beleza. Vocês que já estão creme-craques nos tipos, e repete, o que é qual é o sentido do undefined? Uma não existência normalmente involuntária, por um erro. E o nulo não existe voluntário, né? Intencional. Eu quero dizer que algo não existe e o void é só para funções. Quando eu quero dizer que o void não retorna nada. É diferente uma função retornar void e retornar nulo? O que é que vocês acham? Porque quando eu digo que a função retorna void, significa que ela não retorna nada.
Quando ela está retornando nulo, ela está me dizendo intencionalmente que aquilo está vazio. Entendeu? Por exemplo, se eu perguntasse uma função, function, será, pegar o nome da pessoa, e aí eu passo o número da cadeira que ela está, o índice. Eu vou olhar, sei lá, num exemplo, faz de conta que é um cinema, tudo bem? Aí no cinema tem várias cadeiras vazias. Eu quero perguntar, quem está na cadeira 10, na cadeira 15? O que seria o resultado disso daqui? Seria ou o nome da pessoa que está lá, ou nulo se não tem ninguém naquela cadeira. Entenderam aí? Vê aí quem é que está sentado na cadeira 5. O João. Quem está sentado na cadeira 9? Nulo. Então significa que não tem ninguém na cadeira 9. Ok. Então a gente já viu os 3 tipos básicos, que seriam booleano, number e string. Os 3 tipos de vazio, undefined, void e nulo. E agora e união, né? E agora o tipo do JavaScript, né? Que é o tipo qualquer coisa. Então, por default, tudo no JavaScript é assim. Então, quando eu coloco que algo é qualquer coisa, ele pode receber qualquer coisa. E ele não vai reclamar. Ele vai receber qualquer coisa e vai se virar para lidar com isso daqui. Beleza. Bora para os tipos compostos agora. O que seria isso daqui? Frutas, banana, mamão e abacaxi. Que tipo é isso? Isso é uma string? Não. Uma string se eu só tivesse um texto. O que é isso? Uma lista de quê? De strings. Então, se eu perguntar para ele o que é, ele vai me informar o tipo. É um string lista. Então, se eu quisesse explicitar, eu diria que isso é um string lista. Uma outra forma de fazer a mesma coisa seria assim: cores é um array de string, azul, verde e amarelo. Essas duas coisas são exatamente iguais, geram o mesmo código e eles só existem porque, sei lá, talvez mais legibilidade, mas eles são exatamente a mesma coisa. De cima e o de baixo. São exatamente a mesma coisa. Bora lá. Se você tentar colocar o 0 aqui dentro, ele vai deixar? Não. De cara, ele vai dizer que o número não é atribuível a um string, porque aqui só podem caber strings. Então, que tipo de coisa seria agora frutas, já que tem um 0 aí dentro? É uma lista de quê? Ele continua sendo uma lista, né? É uma lista de números e strings. Olha o tipozinho aqui, ó. É uma lista que podem ter números e strings. E se eu colocar um true aqui, agora é uma lista de quê? Strings, números e booleanos. Ó, a sintaxe é a mesminha, ó. String, números e booleanos. A mesma coisa para cá. Se eu quisesse dizer que agora ele também aceita números, de strings e números. Por exemplo, que ele aceita string ou nulo, strings ou nulos. Então, as minhas pessoas seria: a primeira é a Débora, a segunda está vazia, a terceira é a Vanessa, aí depois está vazio de novo, e a quarta é o Legolas. O Legolas veio visitar a gente. Então, o que é isso daqui? Um vetor de pessoas e números. Ok? E aí, com isso, a gente termina por hoje os nossos tipos. A gente ainda teria enumerações e tuplas e tipos de usuário, mas isso vai ficar para outra coisa, porque a gente não viu isso em FUP, tá? Então, vamos lá. Vamos agora para conversões.
Muita coisa, né? Mas assim, coisas que a gente já viu semestre passado. A gente vai ter uma atividadezinha já essa semana, fora o perfil, para vocês revisarem e fazerem pequenos códigozinhos relacionados a isso daqui. Mas é algo ainda palatável. Vamos seguindo mais um pouquinho? Bora? Tá. Então, bora lá, só relembrando para a gente não se sentir perdido. Temos os tipos básicos, número, string e booleano. Temos os tipos vazios, void, null e undefined. Temos o tipo array, que é uma mistura, e temos as uniões. Bora agora para a conversão de tipos, tá? Às vezes, você precisa mandar um tipo de um para outro. Por exemplo, é muito comum você perguntar, sei lá, você digita para o usuário qual a sua idade. A pessoa digita 5. Só que quando o programa lê isso daqui, normalmente ele lê tudo como texto. Então, o que você vai obter vai ser isso, um texto. Você vai precisar de uma forma de converter de texto para número. E aí, como é que você faz isso? Você tem duas formas para fazer isso. A primeira é via construtor de tipo e a segunda é via operador. Construtor de tipo é assim, ó. Number pode ser construído. Então, eu vou construir um número a partir de algo. Então, ele vai pegar isso daqui e converter para número. E o segundo, que é mais fácil, é assim, através do mais. Faz a mesma coisa, converte para número. E a terceira seria o parseInt. A vantagem do parseInt é que você tem como dizer a base. Então, por exemplo, em base 2, vocês ainda lembram o que é isso daqui? 1, nada, 4, 8, 16. 1, 2, 4, 8, 16. Então, eu tenho 16 mais 1, que vai me dar 17. A vantagem do parseInt é essa, né? Então, se você tivesse hexadecimal, parseInt, base 16. Aí você pode, se você tivesse mais hexadecimais. A, B, 2, 3, 0. Entendeu? Seria assim. Então, mandar para número é moleza. Ok, vamos lá. Se eu fizesse isso daqui, 5 mais 3, o que é que eu tenho de resultado? Copilot soprão. Copilot otário. Tá estragando a nossa vibe aqui. Vou desativar você se você continuar fazendo esse tipo de coisa. Tá? Ok, então vamos para outra aqui. E se eu fizesse isso daqui? Pega, mano, nem terminei. O que é que dá 8? Esse mais aqui transforma para número. Então aqui eu vou do texto 5 para o número 5. Esse mais também gera número. Eu vou do texto 3 para o número 3. Eu vou ter 5 mais 3, 8. Tudo bem? Agora vamos ao contrário. Se eu quiser transformar em texto. Transformar em texto é fácil, né? Cria uma função não. Para texto, a mesma coisa. Eu tenho o construtor de tipo. Então, se eu fizesse isso, eu converteria 5 números para 5 textos. Mas eu tenho um jeitinho mais fácil, né? Se eu somar qualquer coisa com texto, ele vai converter essa coisa para texto. Tudo que eu somar com texto, ele vai converter para texto. Estou terminando já. A gente já fez um monte de coisa. Peço perdão para o pessoal que não fez disciplina semestre passado. Se eu tiver com o pé muito pesado no acelerador, tá? Tá muito perdida, meio perdida. Sentindo náusea, assim, vontade de vomitar, não, né? Ok. Então, vamos então para os... Eu termino, eu já deixo vocês livres. Vamos para os controles. Vocês ainda lembram dos controles que a gente usava semana passada? O que é que a gente chama de controle? Os 3 controles que a gente mais usou semestre passado. Um começa com I e termina com F. São fantásticos. Fantásticos.
É bonitinha a luzinha se acendendo. Eu sei, essa eu sei. Tá. Por que a gente dá o nome de controle para isso? Porque ele controla o fluxo do comportamento do código. Então, de controle, a gente utilizou o quê? If, else, for. E um pouquinho a gente usou while. Tudo bem? O while a gente utilizou naquele exercício do 0 a 100. Você lembra do 0 a 100 da cachaçinha? Pronto. 0 a 100. Foi o while, tá? Então, aproveito aqui para falar de regra de estilo, tá? Quando você estiver escrevendo seu código, eu queria que você se atentasse para algumas coisas. Assim, a maioria de vocês entendeu bem isso em FUP, tá? Isso daqui é muito diferente disso daqui. Perdão. Assim. Tá vendo isso daqui tudo grudado? Funciona do mesmo jeito? Funciona. Mas é feio. Tá? Eu tenho certeza que você não fez a sua redação assim. 100% no próximo ano. Copilot, né? Tem vezes que você não escrevia assim e nem colocava as vírgulas assim. Eu vou, mas eu volto. Tudo bem? Mas vai errar, erra com gosto, né? Eu vou, mas eu volto. Você vai errar, erra com gosto para ficar claro que você sabia e não foi erro sem querer, né? Tipo assim, às vezes os alunos mandam, professor, deu certo, aí escrevam. Sucesso. Você vai errar, erra para valer. Rapaz, será que ele não sabe escrever? Claro que sabe, né? Sucesso assim. Porque se fosse só assim, será? Vai com os três, não, né? Tá, então o que a gente está falando? Isso aqui é regra de estilo. E estilo, só lembrando, ele não é algo da linguagem. Algumas linguagens têm estilo fixo e imutável. Por exemplo, Python. Python tem que ser escrito da mesma forma, com o mesmo espaçamento, com a mesma quantidade de quebras de linha, com a mesma forma de colocar variável, em qualquer projeto que você esteja, porque isso é no core da linguagem. A linguagem, quando foi definida, já era assim. Mas muitas outras linguagens, C, C++, JavaScript, que define a regra de estilo é o projeto em que você está. Então, em alguns lugares, por exemplo, isso daqui vai ser junto. Em outros, vai ser separado. Em outros, a chave vai começar embaixo. Em outros, ele vai começar aqui em cima, entendeu? Dependendo do caso, você tem espaço no operador. As variáveis elas vão ser nomeadas com snake case. Né? O que é snake? Snake é cobrinha, tá? Snake case seria primeiro nome. Snake case. E o segundo seria o camel case, case de camelo. Seja primeiro nome. Então, isso daqui é o que a gente chama de estilo. Os dois são corretos. Hã? Camel é camelo, né? Quando você bota maiúsculo, minúsculo, maiúsculo, minúsculo. Então, o que é que eu sugiro? Vocês prestem atenção na forma como eu vou escrever os códigos e a gente utilize o mesmo padrão de escrita nos códigos também de vocês. Tudo bem? Porque é mais fácil de entender. Mas, professor, em canto tal é diferente. Porque regra de estilo é uma coisa que muda de projeto para projeto, de um para o outro, tá? Então, quais são as nossas regras? Em relação a snake case ou camel case, tanto faz, o que você preferir, desde que seja
sempre a mesma coisa. Você não pode começar de um jeito e no mesmo código você misturar com o outro. Não, sempre a mesma coisa. Mas outras coisas a gente vai manter sempre igual. Por exemplo, como é que eu chamo isso? Controles tem espaço antes do parêntese. Eu sempre tenho espaço antes das chaves. Funções não tem, perdão. Funções não tem espaço para os parênteses. Abraços sempre apertados, que seriam assim os espaços, né? Isso aqui não existe, tá? Abraços sempre apertados. Eu tinha um aluno, acho que não é dessa turma, que ele tinha um toque, que ele sempre dava 2 espaços entre tudo que ele escrevia. Hã? Pequeno, tu começou com quantos anos a programar, filho? Eu também tinha aula de informática. Ah, tá. Ó, professor, eu gosto sim, professor, porque eu me sinto mais feliz. Mas eu que vou dar a sua nota, me sinto triste. Ok? Mas, professor, eu preciso dos 2 espaços para me sentir no controle. Você precisa de terapia. Piadas à parte, se você quer dar espaçamento, você pode dar, mas desde que faça sentido, que ele isole blocos lógicos. Por exemplo, o que é que o Python sugere? Se você quer separar uma coisa, uma ideia da outra, beleza, você dá um espaço. Separei as variáveis do bloco de lógica. Um bloco de lógica, sei lá, para outro bloco de lógica, você dá um espaço também. Entre uma função e outra função, você dá 2. Mas desde que seja algo coerente, que o teu espaço tenha significado. E não só porque é a falta do teu gardenal. Gardenal ainda existe? Não sei se foi que eu carreguei esse nome da minha memória. Gardenal era um remédio antigamente, né? Ai, foi? É o que agora? Tem um monte desses remédios. Cardenal. O Free Fire. A gente brinca, mas tem pessoas que precisam mesmo, porque senão ficam muito avoadas, né? Então, assim, a pessoa... Eu lembro que pode parecer piada, mas esse lance de aprendizado... todo mundo aqui, de alguma forma, conseguiu assim, passar e tiveram um rendimento legal. Mas eu trabalho muito isso com as turmas de muitos reprovados. Às vezes a pessoa ela não aceita o próprio ritmo e as próprias limitações, entendeu? E aí ela diz, professor, eu demoro muito para poder aprender. Tá bom? Você consegue, você demora, você tem que ter paciência e aceitar seu próprio ritmo. Então, o que acontece é que muitas vezes a pessoa fica frustrada, ou porque ela tem muita dispersão, ou porque ela às vezes precisa do dobro de tempo do coleguinha para poder aprender. Então, se aceite, entenda o seu ritmo. Por exemplo, eu sou um pouco agitado, né? Que é próprio do meu ritmo. Então, eu sempre trabalho com um bloco de papel aqui do meu lado e eu sempre vou anotando as coisas que eu vou fazer, que eu tenho para fazer num papel. Não funciona no computador para mim. Eu tenho um papel aqui sempre aqui do meu lado que eu vou anotando o que eu vou fazendo e aí eu sempre olho e às vezes vem 6 coisas na minha cabeça. Meu Deus, eu pensei em 3 coisas. O que foi? Eu tenho que anotar. Aí eu vou tomar uma água. Eu lembrei. Aí eu vou lá e anoto e aí isso vai me guiando para que eu vá fazendo as coisas de um por um. Eu entendo as minhas limitações, a minha perda de foco, e aí eu preciso disso para poder me situar. Se eu tomar café demais, eu não consigo trabalhar, porque eu fico agitado demais. Se eu tiver com sono demais, eu não consigo trabalhar, porque eu fico muito disperso. Então, assim, é o que eu digo tanto para a turma de reprovados, quanto para todo mundo. Você vai ter que entender as suas próprias limitações, aprender a lidar com elas, e aí você consegue ter um aprendizado. Eu lembro que eu tinha um aluno que era tão avoado, né, que eu lembro que na aula de FUP, eu ensinando uma coisa básica, boba, e ele perguntava umas coisas assim, totalmente sem noção. Professor, e se eu compilasse isso em Assembly, dava o quê? O que tu tirou isso de onde? Tipo assim, é como se você estivesse ensinando soma e a pessoa estivesse perguntando de potência, sabe? Mas aí, tanto que ele reprovou, mas
No outro semestre ele passou com nota boa, ele conseguiu acompanhar os colegas de curso e antes de terminar ele já estava estagiando, trabalhando super bem, ele aprendeu a lidar com as próprias limitações, entendeu? Então, se você é daquela vibe, não sei das meninas, né, de que eu tenho dificuldade com programação, ótimo, você está no curso certo, você não precisa ser programador, aqui a gente está formando programadores. Mas você precisa do mínimo de aquisição de lógica e linguagem para estar dentro de uma equipe que provavelmente vai lidar com código. E você não se sentir totalmente deslocado quando tiver com isso, né? E talvez, se você quiser, também trabalhar como desenvolvedor. Aí fica uma escolha de cada pessoa, tá? Então, só para situar vocês dentro disso. Ok, então só para a gente terminar, que eu sei que está todo mundo cansado. O pessoal que já fez aula comigo sabe que eu não consigo dar 2 horas de aula, né? Até porque é muito cansativo, então vamos terminar. Então, o primeiro controle foi o if, tá? Se condição. Vocês me lembram da técnicazinha de if, de seleção intervalada? A brincadeira do adulto, criança, adolescente, velhinho, idoso, vocês lembram dessa ou não? Por exemplo, idade, uma certa idade. Como é que eu... O que é que a pessoa é, né? Idade, número. Como é que... Eu já criei idade ali em cima, foi? Eu já criei idade ali em cima. Deixa eu criar dentro do escopo aqui. Foi. Então, só lembrando de if else. If else existe, mas você tem várias formas de trabalhar com técnica. A primeira técnica que eu mostrei de if else é de intervalos. A gente vai olhar para os intervalos de corte. Começando lá no 0. Qual é o primeiro intervalo de corte, onde ele deixa de ser criança e passa a ser adolescente? 12 anos. Então, eu diria que se a idade for menor do que 12... Nossa primeira nota de corte, quer que eu diga que ele é Copilot? Vai, Copilot. Agora tá com preguiça. Beleza. Agora a gente vai para o segundo intervalo de corte. Qual é o segundo intervalo de corte? Onde é que ele deixa de ser adolescente e passa para ser adulto? 18. Então, ao invés de ter que fazer se idade for maior ou igual a 12, porque não faz sentido. Se ele chegou aqui... é porque ele não caiu no primeiro if. Se ele não caiu no primeiro if, obrigatoriamente, ele não é menor do que 12. Então, ele tem que ser o quê? Ou maior ou igual. Então, a gente vai só em nota de corte. Se ele é menor do que 18. Se ele é menor do que 18, ele é o quê? Qual é a próxima nota de corte? Onde ele deixa de ser adulto para ser idoso. 60, 65. E... vai, compadre. Se ele é menor do que 60, ele é adulto. E o segundo é idoso, né? Não, 60 ainda é vivo, mano. 61 ainda é vivo, né? Ou então, se quiser... sei não, né? 200 ele é idoso. Copilot sempre inovando, né? Obrigado, Copilot, pelas sugestões, né? Você está muito criativo hoje, Copilot. Tá? Então, isso aqui é um exemplozinho de que, beleza, você tem if else, mas você tem formas de lidar com lógica. E o que a gente vai fazer nas primeiras 2 semanas, né, é trabalhar principalmente a questão da lógica e laço. Então, a gente vai aprender, mesmo assim, a técnica certa. Não apenas saber que existe, mas qual é a técnica certa para fazer uma busca. Qual é a técnica certa para fazer uma busca de determinado critério. Por exemplo, dado uma lista de pessoas, qual é o primeiro homem que aparece na lista? Você vai ter que olhar. É homem. Beleza. Talvez não tenha. Talvez seja uma lista só com mulheres.
qual é o primeiro homem menor de idade que aparece na lista? Aí você começa a ter um monte de critérios. Talvez não existe. Então a gente vai ter que aprender quais as técnicas para fazer esses tipos de manipulações. Da mesma forma que a gente tem uma busca intervalada, que é isso daqui, que você poderia ter feito muito mais difícil, e aí a gente tem uma técnica para fazer isso daqui. O segundo controle que a gente viu foi o while, que é o laço. O while, ele é útil quando eu não sei a contagem, ou quando a contagem não é explícita. Por exemplo, o que é que separa o for do while? O for, ele tem uma contagem explícita. Exemplo, para todos os alunos da sala, para todos os números de 0 a 50, para um determinado valor de 30 até 100. Então, a contagem ela já é explícita, compreensível. O while seria algo como... você tem um gato, sei lá, seja vidas do gato. Gato começa com 7 vidas. Então, enquanto o gato estiver vivo, enquanto vidas do gato for maior do que 0, então, puxe o gato e diminua as vidas. Pessoal, eu estou falando daqueles gatos de eletricidade. Chute o gato. Taque o pau no gato. Eu adoro gatos, pessoal. É uma piada. Entendeu? Let. O único grupo que ele criou tinha a porta de um Amo gato. mais fluido. Amo gato é uma variável do tipo string. Qual é o valor? Assado. Eu amo gato. Eu não sei se eu amo mais gato ou porco. Assadinho, é delícia, brincadeira. Só tô desopilando pra gente, porque senão, às vezes o cérebro tá tão cansado que não importa o que eu diga, vocês nem assimilam mais, tá? É só uma piada. Todo mundo acorda quando eu começo a maltratar os gatinhos. Não tem gato aqui no campus? Não, né? Mas tinha. Vocês já viram escorpião? No campus nunca viram? Não, já tinha muito escorpião no campus. Não sei, mas eu não sei se botaram veneno, se os gatos... É porque quem come escorpião é galinha, não é gato, né? Galinha adora comer escorpião. Sem piadas agora. Mas o que acontece quando você mistura um escorpião e um gato? Ok, só pra gente terminar, tá? Então, o while, ele não tem ponto de parada. Por exemplo, enquanto o gato estiver vivo, chute. Você não sabe quanto vai demorar. Chute o gato. Pode demorar muito, pode demorar pouco, pode ser divertido ou não, mas a gente tem um ponto de parada, um critério. Outra forma de a gente usar o while é quando o ponto de parada não é claro. Por exemplo, você pode fazer um laço infinito, que é o que a gente, às vezes, que a gente tinha lá. Por exemplo, no jogo do 0 a 100, você tinha um laço infinito e você tinha duas formas de sair do jogo. Primeira forma era se o jogador ganhou. Se o jogador ganhou, eu saía do jogo. Outra forma de sair do jogo era se o quê? Se a máquina ganhou, eu também saía do jogo. Então, sempre que a gente tiver um critério que não é claro, ou então múltiplos critérios de saída, a gente vai para o while. Tá? Mesmo que o while e o for façam exatamente a mesma coisa, eles têm feelings diferentes. O for ele tem uma contagem mais explícita, enquanto o while ele está mais preocupado em manter o laço de acordo com determinados critérios. Vocês lembram dos dois tipos de for que a gente tinha ou não? Primeiro tipo de for
era aquele de valores, né? Seja i igual a 0, i menor do que 10, sei lá, i mais 1 ou i mais mais. Esse é o primeiro laço. Inicialização, controle, incremento. E o segundo for que a gente tinha era o for range, né? Para cada gato do saco de gatos. Então, isso daqui você vai passear pelos valores e aqui você vai passear pelos elementos de uma lista de um grupo, tá? Então, o que a gente tem de tarefa de casa? Número 1, a gente vai ter lá a atividade do perfil para vocês enviarem a foto para mim. Sem fotos de shape, não só variador. E número 2, a gente vai ter um pequeno exercício de linguagem, tá certo? Que aí vai exigir que vocês façam a instalação do ambiente. Eu vou passar o linkzinho lá para instalação. POTS. Configuração de ambiente. É bem facinho a configuração. Então, por exemplo, aqui no VS Code tem o Error Lens, né? E se você está no Windows, você vai precisar também instalar o Bash. A gente fez isso no semestre passado, foi no semestre passado, no final, nas últimas aulas, né? Que a gente instalou o Bash, o Git Bash, que aí apareceu o Bashzinho, tá? E aí você tendo o Bash e tendo o VS Code, aí para instalar é facinho. Por exemplo, no Ubuntu, é só sair colando isso daqui no terminal de um por um. Se você está no Linux tipo Arch ou Manjaro, seria só esse comando aqui. Se você está no Windows, seria essas instalações aqui manuais. Instalar o Node, instalar o VS Code, instalar o Git Bash, e aí no Bash você copia esses comandos. Lembrando, o grupo também serve para tirar dúvida. Então, se teve algum passo que deu erro, ou ficou confuso, ou você não entendeu, você pergunta lá no grupo. Por que vocês vão ter que configurar o ambiente? Porque vocês vão ter que fazer código desde a primeira semana. Entendeu? Então, desde a primeira semana já vai ter códigos básicos. Por exemplo, a tarefa dessa semana, ela vai ser um modelinho de entrevista. Por exemplo, como se eu estivesse entrevistando você. Cria uma variável idade do tipo inteiro, entendeu? Atribua o valor 10. Faça um if para verificar se... E aí você vai seguindo o tutorial e fazendo os passos do que ele pede, só para você lembrar. Faça um for com i começando de 0 a 10. Imprima todos os valores um por linha. Então, vocês vão pegar esse guia e essa vai ser a atividade para a semana que vem, tá? Então, o que é que a gente vai fazer amanhã? Amanhã vai ser a aula 3. E a aula 1, eu vou deixar para dar quando? Semana que vem, que é aquela aula de explicar planilha, explicar nota. Por que é que você não pode vir ficar fazendo as tarefas do outro professor aqui na aula? Esse tipo de coisa, tá? Então, amanhã eu vou fazer a introdução ao P5. Com o TypeScript já. Então, o pessoal que nunca viu P5, que sabe nem o que é, a gente vai relembrar amanhã o que é linha, né? Como é que eu faço pontinho e tudo mais. Então, vocês tenham toda a paciência do mundo para ver tudo de novo. Pode ser assim, pessoal? Pode ser assim? Então, vou fazer a chamada.